Nós vamos agora para o painel A Transformação Digital com BIM e a Quádrupla Hélice da Inovação. Convido os palestrantes, senhor Carlos Dias, senhor Giovanni Nunes Dornelas, senhor Carlos Vitor e senhora Cristiane Magalhães. Agora eu já falei muito e me atrapalhei bastante ali com a projetor, vou ficar mais calado, gente. Vocês que vão falar mais. Tá combinado? E a questão é o seguinte, essa bola está rolando, né? Essa hélice precisa começar a girar, tá certo? As necessidades que são objeto, não só da questão de atendimento das obras públicas, mas em geral, né, que podem ser alcançadas com a implantação do BIM, são por demais tentadoras, né, e necessárias, né? Então, isso está acontecendo, mas está um pouquinho atrasado. Nós estamos com um gap muito grande em relação a outras sociedades, outros ambientes onde já estão mais desenvolvidos. E por que isso está acontecendo? É claro que todo desafio, um tanto compensação como esse, né, tem as suas questões-chave, né? Tem as suas dificuldades, né? E é exatamente esse ponto que eu queria compartilhar com vocês agora, tá certo? Quais são as questões-chave, hein, que vocês veem? Queria saber a visão de cada um. A visão da academia, a visão do governo, né? A visão de quem tem uma integração já bastante grande nessas iniciativas na indústria, né? O programa da Firjan, muito interessante. O nosso matemático cientista, aqui especialista em BIM, o Carlos é um profundo conhecedor e demonstrou isso para vocês. Gente, qual é a visão de vocês, hein? Qual é a sua visão, Carlos? Quer começar pela Cristiane? Para o ímpar, alguém tem que começar. Primeiro as damas. Não, esse microfone... tá, então vamos começar. Então, eu quero saber o seguinte. Quero saber o seguinte. O que você vê como as questões-chave, assim, os desafios principais? E que estratégias, né? Qual é a tua visão de como é que a gente pode acelerar isso, resolver essas coisas? Né? Começar a atuar. Eu acho que tem vários pontos aí. O que eu posso, nesse momento, para começar a te discutir, é sobre a capacitação. O que a gente vê hoje no mercado são pessoas já formadas, com conhecimento técnico interessante e atuando no mercado, mas ainda falta esse conhecimento mais tecnológico, digamos assim, das ferramentas para poder aumentar a sua produtividade e seu desenvolvimento. Então, eu acho que o ponto-chave assim, é capacitação das pessoas que já estão trabalhando, já estão no mercado de trabalho. Capacitação é um ponto-chave. Tanto para os que estão aí e vão ser alvo dessa mudança, vão passar a trabalhar diferente, quanto para os que vêm, né? Os novos. Os novos, assim, pelo menos aqui na universidade, a gente já está pensando, já estamos trabalhando eles. Então, já estamos, desde 2021, já com turmas aí, já estamos no 4º, 5º período. Então, a gente já tem aí, daqui a uns 2 anos, a gente já está querendo colocar no mercado pessoas com conhecimento técnico e com esse entendimento da importância da gestão no processo, da importância do desenvolvimento das tecnologias, né? E aí esse pessoal novo está chegando. Mas o pessoal que já está trabalhando, ele precisa se capacitar. E a gente pode fazer isso. As universidades todas podem, de repente, criar um programa de capacitação, né, utilizando as tecnologias mais usadas no mercado, como, por exemplo, o BIM, né? E já, a partir daí, as próprias empresas talvez incentivarem os seus funcionários a fazerem essa capacitação, e aí, com certeza, a gente vai ter um aumento da produtividade do trabalho e dos projetos, né? Acho que é um ponto inicial aí para a gente começar. Com certeza. Cada um vai dar a sua visão, e depois eu queria convidar vocês também a, se quiser se manifestar, fazer uma pergunta, né, ou contribuir com a nossa reflexão aqui. Na verdade, ninguém está trazendo a verdade nem a solução. Nós vamos encontrá-la juntos, né? Aí. Ontem eu estava brincando com uma coisa que eu ouvia do meu pai, mas sempre é um bom conselho. Ele falava assim: meu filho,
duas cabeças pensam melhor do que uma, quando não bate uma na outra, né? Então, é juntos que a gente precisa encontrar e assim, isso. Continuando, só para fechar essa favor. ideia, só para fechar a ideia, a gente também tem feito um outro trabalho que não deu para mostrar, mas a gente está indo nas escolas do ensino médio. A gente está fazendo palestras mostrando a importância dos alunos entenderem todo esse procedimento para eles já chegarem na universidade já com uma outra mensalidade. Isso. Essa é uma tarefa que a gente tem feito, os coordenadores, o Anilson está ali, a Cristiane também está aí. A gente tem feito isso aqui na região, indo nos colégios, apresentando, mostrando, né, a necessidade de todo esse entendimento. Né? Muito bom. Posso passar para Cristiane? Né? Dama. Cristiane, por favor. Depois faça a sua visão de tudo isso para a gente. Vou tentar ser breve. A temática vindo para a BIM, a gente está no Brasil trabalhando com ela há pelo menos 20 anos. Então, tal qual fora do país, o nosso início na temática, início técnico, também começou para e passo. Entretanto, não havia ainda uma demanda pelas esferas do poder público. E agora, em 2020, quando a gente teve o decreto 10.306, a lei de licitações 14.133, e a gente começa a entender que, na verdade, para a gente poder entrar na transformação digital pelo setor da construção civil, existem indutores do poder público, sinalizando a necessidade dessa virada de chave. A gente tem o poder público com uma força e uma perspectiva. A gente tem a academia, que vem trabalhando muito fortemente com a temática. A gente viu aqui ações de ensino online, ensino à distância, aplicado a metaverso em diferentes disciplinas, que não só a construção civil, mas que para a gente construir esse metaverso, a gente precisa da construção civil em última análise. Então, com isso, a gente olha o indutor do poder público com a demanda legal. A gente tem a academia praticamente pronta para poder entregar as capacitações e os diferentes níveis aí de capacitação, porque não é só a universidade, mas também os cursos técnicos, os cursos de aperfeiçoamento. E é um entendimento de que a transformação digital não tira a nossa profissão, mas ela amplia as necessidades e para onde a gente tem que avançar. E, em última análise, a própria indústria, que ela, a partir dos desafios da pandemia e desse momento de indústria 4.0 e indústria 5.0, a indústria precisa desses profissionais formados. Então, eu acredito que a gente tem, sim, uma percepção de não avanço, mas que, na verdade, a gente está num momento de inflexão em que a gente está com potencial de poder público, academia e indústria de forma coesa para a gente poder entregar essa transformação para a sociedade e a gente realmente começar esse novo século a partir dessa transformação digital e que aí sim vem a digitalização e o que a gente vai poder colher a partir disso, né? E a pandemia, a meu ver, fazendo uma reflexão aqui muito brevemente, ela foi aquele ponto que fez assim, né? Agora é a Vera, agora a gente vira a chave. Eu estou entendendo que, quando a gente fala na cooperação, uma questão chave, acho que um desafio também, é que esses modelos de cooperação precisam ser criados, né? Tudo é novo, e também a forma de cooperar, né? Eu posso passar meu microfone para você? Já vou deixar o Carlos por último. De matemática para matemática, tá ótimo. Como a gente vê, a quádrupla hélice, ela vem... Eu estava dando uma estudada, Isaac Newton, né? Desculpa, Leonardo da Vinci, em 1488, ele já começava a fazer um estudo sobre cidades ideais. E ele já falava em tecnologia, em gestão pública, em gestão de pessoas. E a quádrupla hélice vem acrescentar as demandas da própria universidade. Em relação à gestão pública, eu vejo, mesmo com essa obrigatoriedade, eu vou deixar bem claro, eu acho que nós vamos precisar de pelo menos duas gestões, ou melhor, dois grupos de formação da academia. Então, o pessoal que está entrando hoje no primeiro período da academia, essa turma formar, a próxima turma formar, aí a gente vai realmente estar falando em BIM em todas as etapas.
Porque hoje a própria gestão pública, ela pensa o BIM para tentar atender uma necessidade do governo federal, uma lei, que esse é o problema das gestões. Ela só faz a coisa para atender quando ela é obrigada, certo? E ainda vejo o seguinte, o pessoal vocês lá que estão trabalhando com a PUC, com o pessoal do Rio, vocês não vão sair do governo do Estado tão cedo, porque 92 municípios, te garanto que pelo menos 80 não vão conseguir implantar BIM nos seus quadros. Eu dei o exemplo que eu tenho 21 arquitetos e engenheiros, desses aí eu tenho 4 realmente que já trabalham com AutoCAD 2 e 3D, que é a formação mais recente, mas os mais antigos fazem o projeto, mas na hora de fazer uma projeção 3D, já tem que passar para o mais novo. E aí ele fica mais na gestão do projeto, mais na gestão dessas coisas. Então a gente conseguiu, por exemplo, caminhar 8 projetos e aprovar 8 projetos dentro da Secretaria de Estado, com as meninas que estão até aí. Por quê? Porque esse grupo mais novo já chegou com essa experiência e aí a gente só teve muito trabalho, que era uma troca, toda hora trocava de secretaria, trocava o formulário, mas a estrutura em si estava pronta. E quando a gente fala em quadro para hélice, na gestão pública, é exatamente a interação entre saúde, educação, urbanismo, segurança pública, é todo esse andamento para poder você conseguir atingir essa quadro para hélice, que vai gerar o quê? A cidade inteligente. Mas até você conseguir isso, tem que ser um trabalho de gestão, porque tudo é caro. Eu vou dar um exemplo, nós estamos num processo aqui de licitação para capacitação e compra de equipamento, porque os computadores que a gente chegou na prefeitura, quando nós chegamos em 2017, não se usava nem planilha Excel, era tudo no Word. Hoje a gente já consegue fazer algumas coisas. Não tinha nem computador, nossos computadores são alugados. Então hoje, para poder tentar atender essa demanda, uma necessidade, a gente está fazendo uma licitação para comprar um equipamento que para rodar BIM e AutoCAD não é qualquer equipamento. Então, eu vejo que nós necessita ainda de um tempo, essa maturação desse processo, ele vai ser longo. E vai passar pela capacitação e vai passar pela academia. Se a academia não for parceira das instituições, das prefeituras, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Deixa eu fazer uma fala muito rápida em cima do que você disse, Giovanni. Esse ponto que você cita, quando a gente fala em BIM e adoção BIM, é o ponto de adoção. É quando o responsável pela adoção BIM, seja na academia, seja no poder público, seja nas indústrias, ele já tem a convicção da necessidade de implantação. Ele já começa a definir quais as metas e quais os critérios vão ser adotados, e ele já vem para um palco como esse falar da temática. Então, os níveis de maturidade eles vão sendo graduais, e é uma feliz surpresa de ouvir falar isso nessa temática. A gente está aqui com a academia e como indústria, porque a gente vê que numa cidade como Vassouras, isso já está sendo visto. E não necessariamente a gente vai implantar BIM a partir da tecnologia. Isso é uma falha um pouco conceitual. BIM depende dos usos, das metas, e dependendo da prefeitura, da secretaria, a gente vai começar trabalhando com processos, pessoas e capacitações que independem de aquisições de softwares e hardwares, ou grandes quantidades. Isso ele é evolutivo. BIM não se compra, consultorias não são compradas, existem operações assistidas e é um processo de aprendizado, e a capacitação realmente, a integração entre essas forças, ela é necessária e fundamental. E ter você falando do ponto de adoção e tendo essa perspectiva, isso já é um sinal de que já está dando certo. Você vê a amplitude dessa mudança, me faz perceber a questão cultural também, né? Nós estamos aqui, eu tenho uma cultura hoje muito mais de gerenciamento, de gestão, né? Vamos dizer assim. Gestão de projetos tem vários níveis, não é só a gestão do projeto individual, mas dos programas e do portfólio de projetos também. O Carlos já tem mais a visão da elaboração, né, técnica, da elaboração com o BIM e tal. É uma cultura, né? Uma cultura mais técnica. Você é matemático também. Cristiane traz aqui a cultura da indústria. A Firjan representa a indústria. A academia está aqui com o Carlos Vitor. E eu vejo alguns aspectos aqui importantes que essas culturas precisam
se ajustar melhor. E isso significa uma mudança mais ampla em todos nós, porque a sociedade, na verdade, né, somos todos nós aqui que estamos, ora ocupando um papel, ora ocupando outro. E a própria sociedade, né, no caso das obras públicas, por exemplo, há uma necessidade de se articular melhor, de formular melhor a questão de necessidade, né, encaminhar isso. Então, esses desafios, né, todos levam à questão do ser humano, que trabalha, toma decisão com base em informação. O Carlos mostrou aqui para nós essa visão, e eu conheço o trabalho dele, e queria que você explorasse um pouco a conexão dessas normas, de toda essa orientação, né, essa fundamentação para a implementação do BIM, com as transformações que precisam acontecer para que esse uso da informação, como você demonstrou para nós, possa resultar numa operação melhor em todos os sentidos, né? Essa questão que está sendo levantada aqui é uma questão difícil, né? Não é uma questão fácil. Por isso que eu perguntei para você. Antes de eu responder, eu queria falar que essa questão da capacitação, a gente precisa entender que como o BIM é um desses movimentos disruptivos, né? Então, o que é uma disrupção? Uma coisa que quebra um modelo, né? Eu gosto muito daquele exemplo quando eu vou explicar o que é disrupção, né? Aquele exemplo quando o carro foi inventado, né? Antes existia a tração animal, e aí inventaram o automóvel, né? E quando ele foi inventado, isso não foi uma mudança disruptiva. Por quê? Porque só quem comprava um automóvel eram pessoas muito ricas. Então, o pessoal continuou utilizando tração animal e as pessoas muito ricas utilizavam automóvel. Quando criaram a fabricação em série de automóveis que baratearam o custo do automóvel, e aí sim ele passou a ser acessível, aí foi uma mudança disruptiva. Porque aí você quebrou um modelo. Já não tinha que pavimentar, né? Tinha que ter. Então há uma quebra de modelo. A mesma coisa como é que a gente assistia filme, quer dizer, eu sou um pouquinho mais velho, né? Antigamente, a gente alugava um DVD, alugava uma fita cassete, né? Então, a mudança da fita cassete para o DVD não foi tão disruptiva, porque você continuava alugando, né? Agora, quando passou para o streaming, né, ninguém mais aluga nada. Quer dizer, aluga, mas você não vai na locadora escolher um filme, né? Você vê diretamente via internet. Então, como é uma mudança muito disruptiva, numa indústria que não está acostumado em sair da sua zona de conforto, né? A gente está falando de todos os atores nessa indústria. Quando a gente fala de capacitação, a gente está falando de gestão de mudança também. Mas não só no nível de gerente, no nível de gestor, no nível da academia, a gente está falando do nível técnico e está falando do nível do profissional da construção civil que está ali botando tijolo em cima de tijolo, né? Então a gente tem que estar pensando também na capacitação do funcionário, do pintor, que não vai fazer da mesma forma, do mestre de obras, que vai ter que utilizar um tablet na obra, né? O pessoal falando de Lean Construction, né? Vai mudar o processo de trabalho, a forma como você vai trabalhar com o almoxarifado, né? Então, tudo isso é uma mudança muito disruptiva e essa capacitação ela tem que passar por todos os níveis da indústria, né? E toda a cadeia da indústria. E agora, falando um pouco dessa questão aí que foi levantada, eu vou dar minha visão de mercado, né? Então, eu como consultor, o que eu percebo é o seguinte: existe essa capacitação, né, das pessoas que aprendem a importância da gestão da informação, de definir, de especificar e de construir modelos com a informação necessária para chegar a determinados usos. Existe o modelador, que ele está ali, que ele se capacitou fazendo o curso de Revit, de ArchiCAD e tal, e ele está mexendo e faz o que pedem para ele fazer. Existe o gerente de projetos, que tem toda essa consciência de como que ele vai gerenciar, como ele vai controlar, né, a qualidade e tudo mais. E para mim falta um agente integrador nisso aí tudo, né? Falta uma integração. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Mas às vezes o cara que bota a mão na massa ali fazendo o projeto, ele aprende ali. Ele faz instalações hidráulicas, o cara aprende como é que ele passa o tubo usando o software, ele bota a informação e tal.
chega um outro e fala assim, não, mas o importante é que a informação seja essa, é importante que aquela informação... Falta um agente integrador ali para ele justamente estabelecer que os objetivos sejam atendidos e passe por todas essas pessoas. Passe pelo projetista, passe pelo arquiteto, passe pelo analista de energético, passe lá pelo cara que vai fazer dimensionamento estrutural, né? Muitas vezes esse coordenador de projeto ele não tem essa consciência dessa integração, né? E eu sinto que falta um pouco nisso, inclusive no mercado, porque eu sou chamado para resolver problemas do tipo, pô, agora eu quero extrair quantidades desse modelo, mas não tem informação de área. Bom, não tem informação de área, não vai extrair quantidades. Ou eu não sei qual é o critério de medição para determinado elemento. Isso não foi estabelecido lá no início, né? Não definiu no uso. Não foi definido, e não foi definido. Mas tem muita gente que diz assim, mas para que você quer o BIM? Eu não sei, eu sei porque falaram que o BIM é mais produtivo, né? Vai trazer quantitativos mais assertivos e tal, mas não definiu exatamente por que ele quer aquele BIM. Então, falta realmente esse agente integrador, né? Bom, estar aqui com pessoas desse conteúdo, a gente fica tentado a explorar ao máximo. Mas acho que teria oportunidade para, pelo menos, uma pergunta, alguma coisa que vocês possam também... Por favor, fique à vontade. Alô, parabéns aí, obrigado. Eu sou da área médica, então, para mim, isso é bastante novo, né? Mas a questão do gerenciamento de projetos acho que é transversal para todos, né? Como criar um ambiente assim saudável e, vamos dizer assim, saudável e construtivo para poder receber as empresas para formar a hélice quádrupla? Porque me parece que hoje as empresas ainda têm uma grande dificuldade ou veem sempre dentro da perspectiva de ganhos financeiros ou de lucro, de dinheiro, para poder trabalhar cooperativamente no setor público, ou através de isenções fiscais, ou poder usufruir do espaço. Como criar um ambiente mais saudável e receptivo às empresas? Alguém gostaria? Bom, me ocorre a questão do senso de propósito, né? O senso de propósito nas empresas que estão sendo bem-sucedidas na transformação digital, ele prevalece sobre a pressão do lucro. E tem demonstrado que é uma estratégia muito esperta, né? Porque com o propósito de criar coisas que satisfazem realmente necessidades e que geram valor, né? A gente fala em valor. Aquilo que a gente produz só tem valor quando alguém valoriza aquilo, né? Quando utiliza. E aí é essa pessoa quem gera lucro, porque ela é quem paga, né? Então me passa por essa questão de mudança cultural também, né? A visar o lucro diretamente dentro de um contexto criado pela nova a quarta ou a quinta indústria, não sei, né? Parece um pouco precisa de um pouquinho mais, né? Por favor. Essa pergunta, ela, fazendo um trocadilho, é bem cirúrgica, né? Porque eu linko com o que o professor disse da colaboração. Nesse processo de transformação digital e da visualização da indústria 4.0 e da 5.0, que vê essa integração com o ecossistema, não é mais o ego, é o ecossistema, são aprendizados que nós vamos ter que ter, e quando eu digo nós, eu digo indústria, academia e poder público, para trabalhar agora de forma projetizada, trabalhar com enfoque nas novas demandas, que não são mais as mesmas de antes da pandemia, e essa sua pergunta ela se associa exatamente com uma mudança de postura, de perspectiva, que são desafios da colaboração e dessa visualização de uma entrega que ela vem com uma nova economia, né? Então, acho que foi bem cirúrgica e cabe a nós aqui nesse momento, com seus interlocutores primeiros, mostrando, olha, não é só tecnologia, não é só medicina, não é só transformação digital. A gente está num momento disruptivo, inclusive de atuação e de ganha-ganha. Que ganha-ganha agora é esse, quando a gente ficou preso na pandemia? O dinheiro, a questão só do lucro, ela serviu para quê?
se a gente não tivesse novas interações e nova forma de colaboração, né? Nossos heróis viraram outros heróis, que até então eram heróis invisíveis. Então, acho que a gente tem que... É um desafio, e eu acho que só de a gente também alertar para isso já é um grande ponto de atenção e de alerta até no nosso discurso. Cada qual na sua atuação, mas também nessa questão colaborativa. Bom, obrigado pela pergunta. Por favor. Boa tarde, meu nome é Francisca. E me chamou a atenção, né, quando o Carlos Vitor mostrou aquele vídeo com o trânsito, não? O transporte. E quando a gente fala quádrupla hélice, sociedade civil, é a população, né? E eu tenho que educar, tem que se fazer um trabalho de educação também, porque, digamos, vai se regular o trânsito. Isso vai gerar mais ordem, e uma cidade inteligente exige uma ordem, né? Para a coleta seletiva, para o transporte, para tudo isso. Mas na cabeça de algumas pessoas isso pode ser uma perda de liberdade. O cara que dá um balão no trânsito, ele está com pressa, ele quer dar o balão no trânsito, ele quebra porque é cômodo para ele, né? Então, às vezes, essa quebra de regras é uma comodidade que as pessoas fazem por si, elas não pensam no conjunto, elas não pensam no problema. A pessoa que faz uma construção, um puxadinho de qualquer jeito, aí você vai organizar toda a cidade, quer botar ordem em tudo. Mas o cidadão está lá fazendo o puxado na casa dele para atender uma demanda da família, que seja. Ou faz alguma obra subterrânea que ninguém nem sabe para onde que ele está lançando o esgoto dele, e a gente tem tudo projetado muito bonito no computador, mas na realidade, a realidade é outra, porque as pessoas, né? As indústrias menores, que são menos fiscalizadas talvez também, e até talvez também as grandes, elas fazem conforme cômodo, né? Conforme é mais fácil para elas, e representando uma certa liberdade de escolha. Quando eu tenho uma ordem, eu perco um pouco a liberdade de dirigir como eu quero, porque eu vou ter que dirigir conforme as normas. Então, assim, como isso é visto nessa ideia de educação, e aí eu falo de educação do cidadão mesmo, para entender os benefícios disso, né? Dessa organização, dessa cidade inteligente, que isso vai se reverter em benefício, ultimamente, do cidadão, mesmo que ele não perceba. Por exemplo, eu tenho que separar o lixo, eu não quero, mas é um benefício que eu vou ter no final, né? Mas o cidadão pode encarar isso como um problema para ele. Seu nome? Francisca. Francisca, eu vou pedir licença ao Carlos Vitor aqui, porque você me lembrou uma vivência que eu tenho, e tenho muita gratidão por ela. Na minha formação, ainda muito jovem, eu estudei num colégio, ainda existe no Rio de Janeiro, Colégio Metropolitano. E era um colégio que tinha já uma visão bastante assim, avançada, né, de desenvolvimento de pessoas, não só de ensinar matemática. Né? E você me lembrou um lema que baseava o que eles chamavam de disciplina consciente, né? Daquele tempo, e olha que faz tempo, né? Eu jovem ainda, faz muito tempo, não vou nem falar aqui. Mas não tinha sala de preso, não tinha sala de castigo, né? Não tinha monitor. E o lema era: a sua liberdade termina quando começa a do outro. Então, olha onde vai a transformação digital com o BIM, aonde é que ela vai afetar e mudar as nossas vidas, hein? Nós estamos falando de um conceito, princípios de vida, visões, né, de convivência em sociedade. Me parece que até para a gente usar adequadamente toda essa tecnologia, a gente vai precisar evoluir um pouquinho, né? Vamos dizer assim, aprimorar como pessoas, não só na nossa expressão, como no relacionamento também. Em relação a isso, Francisca, o que a gente vem fazendo, não é com todos os projetos, tá? Mas a Prefeitura de Vassouras, em relação à Secretaria de Urbanismo, quando a gente tem um projeto que é uma ideia brilhante do prefeito ou de um vereador, chega até a demanda da gente, o que a gente faz? O arquiteto e o engenheiro costumam ir à comunidade, conversar com a comunidade e entender a sua necessidade. Até para quê? Para que aquela comunidade realmente assuma essa tarefa. Vou dar um exemplo que agora, há pouco tempo, a gente fez uma reunião com o pessoal do Centro Histórico.
porque nós vamos fazer o cabeamento aéreo, vai passar todo a ser subterrâneo. A obra começou essa semana até. E foi feita uma reunião com os moradores para poder explicar o que estava sendo feito, o que ia ser feito. Porque eles são os atingidos diretamente, aqueles moradores ali. E nessa explicação eles levantaram uma coisa que a gente não tinha pensado. Tá, vocês vão fazer vão passar a iluminação aérea para subterrânea, mas vocês têm algum laudo das nossas casas? Como as nossas casas estão hoje e no final da obra como ela pode estar? A gente não tinha pensado em nenhum momento, na hora de projetar, ninguém tinha pensado, ainda mais que era um centro histórico. Todo o trabalho que vai ser feito, de escavação, aquelas coisas todas, pode abalar, sim, aquelas casas. E quem vai ser o responsável por isso? Se eu não tiver esse relatório, daqui a 3, 4 anos, o morador pode falar assim, olha só, a minha casa está caindo porque você é culpado, você fez a obra. Então, eu tenho que ter um relatório para isso. Ele tem que estar envolvido. Então, uma das maneiras que a gente vê hoje a gestão pública aqui em Vassouras, com alguns projetos, quando a gente tem essa possibilidade, a gente vai primeiro, a comunidade apresenta a proposta que a gente tem, vê se aquela proposta atende àquela demanda daquela população. O projeto pode ser lindo, mas não pode, talvez pode ser o que aquela comunidade quer, que é outra coisa. Francisca, então, para fechar, que a gente já está com o horário, eu acho que tudo que vai passar pela educação. Não só a educação formal, mas o simples bom dia, que às vezes as pessoas passam e não dão um bom dia para uma pessoa. Então, é nesse sentido, E eu acredito que todos que estão aqui têm o dever de multiplicar isso, para a gente evitar que situações daquela do trânsito, continuem acontecendo e outras situações. Então, acho que no fundo é uma questão de mudar a nossa mentalidade e focar na educação. Acho que é isso. Bem, gente, cabe agradecer, sinceramente, ter participado dessa iniciativa e compartilhar esse painel aqui com meus colegas tão brilhantes. Obrigado a vocês pela atenção, pela paciência. Muito obrigado, Sejam felizes.